Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história folclórica de Igor Ferreira. Ela está presente no livro Contos Folclóricos, Histórias de Horror. Antes de começar, no entanto, gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar esse vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rapidinho e você me ajudaria bastante a sair do flop. Bem, vamos lá? Entre a Estrada e a Caixa, por Igor Ferreira. O trabalho de um caminhoneiro é como um lamento eterno nas estradas poeirentas do interior, um labirinto sem saída que nos leva a lugar nenhum, exceto ao vazio da alma. Eu tive a certeza disto naquela fatídica noite, enquanto dirigia por aquela cidadezinha esquecida no interior do país, onde as casas mal iluminadas pareciam sepulturas abandonadas. Lembro-me de sentir uma espécie de vazio existencial, como se o peso daquela estrada sem fim estivesse esmagando o meu íntimo, como se minha vida fosse apenas uma sombra passageira, destinada a se desvanecer com o amanhecer. Eu me encontrava em uma situação de incerteza, sem saber ao certo como terminaria cada mês e se eu sobreviveria a ele. Desde que minha mulher desapareceu como fumaça naquela terra, deixando-me sem razões ou explicações, minha vida havia se tornado uma jornada solitária e implacável pelos rincões mais remotos do país. Não posso afirmar com certeza, mas creio que seu desaparecimento teve relação direta com a minha profissão de caminhoneiro, a qual me mantinha longe de casa por longos períodos. Contudo, não tenho espaço para lamentações, pois a vida me ensinou a lidar com as agruras do destino. Difícil era para minha filha, cujos míseros 6 anos de primavera impossibilitariam ela de compreender qualquer coisa. Com a inclemência do destino, as escassas encomendas que me eram confiadas mal cobriam as despesas da casa, tornando a sobrevivência em uma tarefa árdua e dolorosa. Em minha penúria, buscava a ajuda de meu irmão, o qual, em meio à fragilidade de nossos laços fraternais, cuidava de minha filha enquanto eu percorria as estradas desoladas, em busca de sustento e, quem sabe, de uma fugaz esperança. Ao fitar o relógio na parede, notei que os ponteiros mal haviam se movido desde que adentrei em minha casa naquela infortunada quinta-feira. O frio fora mais agudo do que o usual, penetrando em minha pele e em minha alma, lançando-me em um estado de intranquilidade. Minha filha já repousava sob casa de meu irmão, alheia ao desconforto que me inquietava. Tudo porque, após uma semana de inatividade, um convite irrecusável surgira sob a forma de uma caixa lacrada deixada em um boteco para meu estimado amigo Raimundo. Contou-me ele, com um misto de fascinação e apreensão, que um estranho homem a havia deixado na cadeira à sua frente, com a condição de que a caixa fosse entregue a um caminhoneiro experiente e discreto, sem que fosse aberta, sob hipótese alguma. Dissera a ele também que, ao levá-la até as fronteiras de uma cidade vizinha, uma cachapante quantia de dinheiro seria entregue aos que concluíssem a entrega. Descrente daquele relato estranho, hesitei antes de aceitar o trabalho, mas a cobiça queimava em minha mente como o fogo ardente que consome uma floresta. Encontrava-me em um abismo financeiro, no qual a qualquer momento ele olharia de volta para mim. Naquele momento, eu não conseguia enxergar além da possibilidade de alcançar uma devida estabilidade monetária. A despeito de todas as minhas dúvidas, não pude resistir à tentação do dinheiro fácil. Assim, às 8 horas daquela noite, encontrei-me com Raimundo e a enigmática caixa, prontos para iniciarmos uma viagem repleta de incertezas em meu caminhão.
Embora já conhecesse Raimundo há quase 20 anos, confesso que sua presença ainda me causava certo desconforto. Ele estava sempre com o cheiro de cigarro impregnado ao corpo e, quando sem o mesmo entre a boca, estava mastigando um palito, produzindo um som incômodo. Não posso deixar de mencionar sua camisa rubro-negra, que de tanto usar, parecia ter se tornado sua segunda pele, em um efeito cromático que só acentuava sua excentricidade. Seu chapéu de palha, por sua vez, ainda lhe conferia um ar campestre, acentuando sua aura de rusticidade que sempre me pareceu um tanto perturbadora. Não havia dúvidas de que, em relação ao meu amigo, eu não passava de um citadino amolecido e afetado. Raimundo incessantemente acariciava a caixa sob seu colo, enquanto eu exigia que ele jamais se aventurasse a desvendá-la. A verdade é que eu tremia de apreensão ao pensar em seu conteúdo, cujo único interesse residia no dinheiro, visando um futuro auspicioso que o carregamento supostamente nos renderia. Desse modo, por conseguinte, era impraticável não olhá-la vez ou outra, e em um vislumbre furtivo, pude reparar que em sua superfície formava-se algum tipo de símbolo ou escrita antiga. Lamentavelmente, éramos seres ignaros em relação ao significado dessas formas. O início de nossa jornada assemelhava-se a qualquer outra, com Raimundo recostando-se na cabine e assoprando o fumo de seu tabaco pela janela, depositando a fuligem em suspensão no ar. Na boleia misturavam-se as miudezas de sempre, como um mapa envelhecido daquela região inóspita, uma lanterna poderosa que nos seria útil caso enfrentássemos alguma dificuldade ao longo do trajeto, além de uma longa e afiada faca. Não é tarefa fácil e nem seguro se aventurar nos rincões do Brasil. Entretanto, um fato desafortunado havia ocorrido, pois o rádio, cuja presença habitualmente era uma alegria em nossas andanças, permanecia em poder do mecânico há semanas, submetido a um interminável concerto, privando-nos da companhia de músicas ou notícias. Restava-nos, então, o silêncio ou, no máximo, conversas que não levavam a lugar nenhum. No porta-luvas guardava minha Bíblia, cujas páginas eu sempre consultava em busca da bênção divina em minhas jornadas. Nas profundezas de nossas mentes, já sabíamos que aquela jornada seria árdua e monótona. Entretanto, não nos deixamos abater. Raimundo, com seu linguajar rude, pontuou que repartiríamos os lucros e que eu deveria estar satisfeito por ter sido agraciado com a caixa, visto que fora ele quem recebera a princípio. Não obstante, percebi um tom arrogante em sua voz, como se o dinheiro começasse a corrompê-lo. Ainda que a viagem pudesse se arrastar em seu transcurso, não permitiria que minha integridade moral fosse comprometida. Durante a labuta, ainda nos envolvemos em uma intensa discussão política, na qual Raimundo defendia com unhas e dentes o regime militar que assolara nosso país durante anos. No entanto, mal havíamos nos libertado daquela tirania havia uma década, e eu era, irrefutavelmente, contra qualquer ideologia que a defendesse. Como não poderia deixar de ser, tal absurda ideia colidiu de frente com meus valores e princípios inabaláveis, e então iniciou-se um debate caloroso. Entretanto, buscando evitar algum conflito maior, lembrei-me de meu pai e um de seus muitos ensinamentos no Brasil. Não se discutem assuntos como futebol, religião e política, então deixei-o falando sozinho. Talvez o pai de Raimundo não lhe tenha ensinado tal prudência. Ao deixarmos para trás as últimas construções que davam testemunho da civilização, a viagem se transformou em uma perigosa expedição pelos rudes caminhos de terra, onde eu, determinado, acelerei o caminhão, levantando colunas de poeira que se elevavam como fantasmas ao nosso redor, enquanto Raimundo permanecia firme e inflexível, com as mãos entrelaçadas sobre a caixa, como se sua vida dependesse disso. O paradoxo da situação era evidente. Era eu quem precisava desesperadamente do dinheiro, não ele. No entanto, talvez o medo do desconhecido e a incerteza do que estava por vir estivessem nos dominando, ambos, à sua própria maneira. Suspirei profundamente,
contemplando com minhas rodas a negra escuridão que se estendia diante de nós, enquanto o relógio em meu pulso impiedosamente se aproximava das 0 horas. Confesso que não há nada que me cause maior inquietação do que viajar pelas estradas escuras e tortuosas do interior do país durante as horas noturnas. É como se a própria escuridão se apoderasse de minha alma, transformando-me em um casulo de trevas. Em momentos assim, sinto-me como um intruso em um mundo hostil e desconhecido, um ser insignificante diante da vastidão e mistérios que se escondem nas sombras. Cada curva na estrada é um convite para o desconhecido, e a cada passo que dou, sinto-me mais e mais perdido nesse labirinto de sombras. Abrir a janela é sentir o vento frio que sopra em meu rosto, como um sussurro que carrega segredos antigos e insondáveis, e a luz fraca do farol é uma vaga esperança em meio a essa imensidão vazia e escura. Mas mesmo assim, continuo avançando, impulsionado pela necessidade de seguir em frente e conseguir o meu sustento. Percebi de forma genuína que Raimundo havia adormecido. Entretanto, suas mãos impávidas repousavam ainda sobre a misteriosa caixa. Vi-me tentado a interferir naquela vigilância estranha que ele mantinha sobre o objeto. Contudo, uma sensação indescritível me invadiu, algo que parecia conter a força de 1000 tempestades, e decidi que não devia seguir adiante. Uma nuvem de desconfiança pairava entre nós, como se o segredo encerrado naquela caixa houvesse posto em perigo nossa frágil amizade. Assim, atentei-me a retirar o cigarro que havia descido de sua boca e o arremessei pela janela. Pouco tempo depois ele despertou, fitando-me com um ar de suspeita, como se pudesse de alguma maneira penetrar em minha alma e ler minhas passadas intenções. Apesar disso, nada ocorreu entre nós e prosseguimos com a jornada até que, em um ponto ainda mais ermo, o próprio exigiu-me que detivesse o veículo, alegando a urgência em desempenhar suas necessidades fisiológicas de esvaziar a bexiga. Deixei-o a sós, imerso em seus próprios pensamentos e cismas. Não obstante, seria plausível o fato de que ele pudesse levar consigo a faca em caso de qualquer infortúnio, mas pareceu-lhe indiferente. Entretanto, não demonstrou a mesma apatia em relação à caixa, como se a mesma fosse uma parte intrínseca de sua própria alma. Sem lhe dar qualquer atenção, estiquei minhas entranhas na boleia do veículo, prostrando-me em um descanso pertinente, e subi as janelas com um misto de receio e cautela. As estradas assemelhavam-se a estreitas veredas, envoltas em uma atmosfera sombria e lúgubre. As árvores, de formas exóticas e bizarras, moviam-se ao ritmo da brisa noturna, como se dançassem a uma melodia inaudível. O ar, permeado com o aroma inebriante da terra ressequida, era maculado por um gemido constante, assemelhando-se ao lamento de almas errantes vagando pelo desconhecido infinito. Contemplar o ponteiro do relógio representava um doloroso e insofismável reconhecimento de que minha filha, sem dúvida alguma, já repousava sob os braços dos serafins, enquanto eu, uma vez mais, não estava presente para desejar-lhe um singelo boa noite e depositar um afetuoso beijo em sua testa. Nesse entretempo, nas próximas horas, fui subitamente acometido por um temor indescritível quando, abruptamente, um grito atravessou não só o ar, mas também as janelas de meu caminhão, rompendo meu descanso e me alcançando. Ergui-me em um sobressalto, buscando a faca de outrora e agitando-me para fora, em busca de respostas e principalmente em busca de Raimundo, apesar de, infelizmente, ter me esquecido da digníssima lanterna. Guiei-me com dificuldade em direção ao estampido, percorrendo o farfalhar dos arbustos e a aspereza do terreno, até que pude encontrá-lo, esmorecido e apavorado, escondendo-se furtivamente atrás de uma enorme rocha. Antes de avizinhar-me, Raimundo fez-me um gestual de mãos, como se tivesse discernido uma presença sinistra naquele ermo.
Espiei pela densa cortina da noite, mas meus olhos, embotados pela escuridão, nada vislumbraram. Engoli em seco e, segurando firmemente a lâmina em minhas mãos, avancei cautelosamente em sua direção. Quando enfim alcancei-o, vislumbrei-o escondendo a caixa de minha vista, ocultando-a em seu lado oposto. Todavia, agora, ele aparentava estar mais sereno e iniciamos um diálogo sussurrado, no qual ele me confidenciou ter vislumbrado algo que pensava existir somente nas histórias e mitos do passado. Meu companheiro, ainda que dotado de uma inexplicável fascinação pela misteriosa caixa, não era um mentiroso. Assim, levei suas palavras a sério e, num ímpeto, ergui-me do chão, mas ele rapidamente me puxou para baixo. Inesperadamente, sacou a caixa e a ergueu diante de mim. De súbito, vi-me compelido a tomá-la, pondo fim a qualquer tentação que pudesse possuir sobre o objeto. Contudo, foi precisamente nesse momento que um grito aterrorizante irrompeu na negridão, mas dessa vez não era humano. Naquele instante, fui acometido por uma ardência impiedosa, um calor intenso que se insinuava por todos os poros, como se o sol estivesse a queimar-me por dentro. Uma sensação que fazia arder a carne, como se um agente de fogo estivesse apoderando-se de meu corpo. Olhei para Raimundo e percebi que a mesma fornalha maldita que me assolava também o afligia, transformando o seu corpo numa crisálida suada e trêmula. Apertei a gola de meu casaco boquiaberto, enquanto suava em bicas, e minha respiração parecia a de um porco. Submergido em um abismo de angústia e desconforto, clamei por uma fuga desesperada daquele forno diabólico que havia tomado posse de nossas almas. Todavia, sob o peso insuportável do calor que se abatia sobre mim, ansiava pela extinção da própria existência. Foi quando um clarão ensurdecedor iluminou toda a região. Não era um relâmpago, muito menos estrela cadente. Deparei-me com a verdade sinistra que Raimundo já havia avistado. O estrondo dos cascos tabelando contra o chão era como um cântico fúnebre, prenunciando a profanação que se avizinhava de nós. O ressoar das ferraduras de prata quebrava o silêncio da noite, ecoando como um trote fantasmagórico e inumano, mas ainda assim não era nada comparado ao horror que se desvelaria diante de nossos olhos nos segundos seguintes. Aquela deformidade atroz saltou sobre nossas cabeças, fugindo por entre a mata em uma assombrosa velocidade, nos fazendo perceber que havíamos ultrapassado os limites da compreensão humana. Fomos subjugados por aquela forma grotesca assombrosa, na qual uma fenda jazia sobre o lugar onde a cabeça deveria estar. E nela uma labareda pulsava. Ouvia-se um gemido profundo e desolador, como o lamento perpétuo de uma alma feminina atormentada, lançando seus ecos noite abaixo. Passado o susto, o calor repentino que assaltou nossos corpos frágeis esvaeceu-se no ar. Um ímpeto de angústia percorreu minha alma e confesso com humilhação que por um instante me senti como um menino assustado, prisioneiro de minhas próprias lágrimas. Encarei Raimundo, cujo olhar agora vagava sem rumo pelo firmamento constelado. Involuntariamente, mergulhamos em um profundo silêncio, onde palavras não tinham vez, apenas reflexões tortuosas sobre a nossa existência insubstancial e as tormentas vindouras que nos aguardavam. Com a coragem reticente que nos restava, retornamos à boleia do caminhão como cães errantes que vagueiam por ruas desoladas, ainda tomados pelo terror passado. Nos aventuramos a abrir a caixa e desbravar seu conteúdo, e para nossa perplexidade, nenhum artefato macabro ou relíquia profana se revelou aos nossos olhos, mas sim uma velha batina de padre, salpicada por grumos de terra, impregnada por uma aura de antiguidade e abandono. Ao relacionarmos diretamente com a criatura que testemunhamos naquela mesma noite, o que foi suficiente para fechá-la novamente e deixá-la embrenhada na mata, voltando à cidade
com um sentimento de alívio amargo e inquietante. Decidimos ambos guardar silêncio, esconder o inominável segredo que havíamos testemunhado naquela estrada deserta. Continuamos nossas vidas de forma ordinária, mas a sombra daquela criatura sinistra ainda pairava em nossas mentes, como um espectro aterrador de uma dimensão desconhecida. Quanto ao misterioso homem que entregara a caixa a Raimundo, este desaparecera na obscuridade do tempo, sem deixar rastro. E quando meu irmão perguntara a mim sobre o trabalho, contei-lhe que fomos ludibriados, enganados por artifícios astutos que se escondiam sobre a superfície da vida cotidiana. E penso eu que ele tenha acreditado. A vida é um labirinto tenebroso e nós deveríamos aprender a navegar por ele com cautela, prudência e perspicácia. A partir daquele dia, a minha ambição por riqueza se esvaneceu, como névoa de uma manhã de inverno que se dissipa sob os primeiros raios de sol. Afinal, eu havia visto com meus próprios olhos que o sobrenatural não é mera invenção humana, mas uma realidade tão palpável quanto o ar que respiramos. Fim. Bom, eu acho que vocês conhecem a história da mula sem cabeça, né? Que ela é, na verdade, uma mulher que se casou com um padre, e a referência à batina então fica clara, né? Nesse sentido. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.